Brincar está intrínseco ao ser humano, está intrínseco a gente, né? Então o bebê brinca, a criança brinca, mas tem uma fase da vida que parece que tudo vai precisando ficar mais sério. E aí se perde essa essência do brincar. A sociedade também vai impondo algumas regras que faz com que o adulto vá perdendo esse jeito brincante dele. E aí de repente a gente tem um adulto que não sabe brincar, ou um pai que não sabe brincar, ou um educador que não sabe brincar. Todo adulto, em processo de envelhecimento, não se percebe que vai se engessando, que vai se enrugando mais cedo, que as preocupações vão tirando toda a vida que existe dentro dele. Tem uma frase de um pensador inglês, que é o Oliver Holmes, que ele fala: a gente não deixa de brincar porque envelhece, a gente envelhece porque deixa de brincar. E é muito difícil você atinar isso, né? A brincadeira é própria do homem, mas as pessoas se enrijecem e vão perdendo a noção de que isso é que dá brilho à alma. A primeira coisa que eu acho na formação de um adulto brincante é trabalhar o medo de brincar. O medo de brincar seria o quê? O medo de se arriscar, o medo de se aventurar naquilo que provoca o outro, essa quebra de sentido das coisas. A brincadeira é muito isso, a possibilidade de eu tratar algo que está sendo tratado assim, eu trato assado. Isso é da arte, isso é do brincar, que é você ressignificar a tua posição corporal, por exemplo, a tua voz, você ressignificar o teu papel dentro da sala de aula. Talvez um ganho muito grande para a educação seria ela se ver como terapêutica. Assim como seria um ganho muito grande para as medicinas se verem como pedagogias, né? Porque quando a gente se propõe a olhar para, ou se propõe a um aprendizado de uma terapêutica, a primeira coisa é a gente se colocar no lugar de paciente, né? Olhar para si e ver o que precisa cuidar em si, né? Quando a gente começa a olhar para o que a gente precisa cuidar em nós, a gente vai olhar para muito do que está no nosso entorno. Para a alimentação, para a nossa relação familiar, né? A beleza do espaço em que a gente vive, né? E o cuidado desse ambiente que a gente vive na nossa casa. Consequentemente, isso vai chegar num olhar que a gente tem para as crianças, para a relação social e comunitária. Qual é o maior drama dos educadores na sala de aula ou na escola? São os problemas que os seus alunos trazem, que as crianças trazem. Uma é mais violenta, a outra é altamente tímida, trancada dentro de si. O outro não fala há 6 meses por causa da violência familiar ou porque perdeu a mãe. O outro não presta atenção, né? Não consegue se concentrar. O outro tem um corpo confuso que bate em tudo, tropeça, se engancha, vive se cortando, se ferindo. Então esse é o drama. Quando a gente fala de possibilidades de cuidado com as crianças na sala de aula, terapêutica, os professores muito querem ouvir, mas não tem essa formação. A formação pedagógica passa longe disso. Primeira coisa que eu faço quando eu vou discutir um pouco brincar com um adulto e que a gente fala, o adulto tem que ser brincante, o educador tem que estar ali junto com a criança, sentar no chão, rolar, essa coisa toda. Ninguém vai fazer isso do nada, né? Pediram para você esquecer o que era brincar durante um tempão para você ser sério. E aí, de repente, você tem que sair rolando, né? Não é assim que a coisa acontece. Então, para mim, é uma conexão com essa criança que você tem aí dentro de você, uma criança interior. Quem que era essa criança? Ela brincava do quê? Como é que ela era? Eu tive histórias de pessoas que disseram, olha, até me emociono, porque a pessoa disse assim, me marcou muito. Meu pai escondia... Não, eu não podia brincar. Eu só podia brincar quando meu pai não estava em casa. Quando meu pai chegar, estava longe, chegando lá no terreiro, ela falou, lá no terreiro minha mãe corria e falava, esconde as bonecas. Colocava tudo dentro de um saco preto e escondia, porque não podia brincar, porque o pai não deixava. E um dia o pai chegou meio sem avisar, a mãe não viu, tal, o pai pegou todas as bonecas e botou fogo, né? Essa moça me relatou isso, me marcou, né? Porque assim, qual é o sentido disso depois, né? Do brincar, quer dizer, olha a relação do brincar. Tinha uma outra que dizia que só podia brincar à tarde. Tudo, não podia fazer, ela tinha que fazer tudo, arrumava a casa, fazia... Depois ela ia brincar. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, na tua sala, na tua atividade de sala educadora, né, de educação infantil, que horas que as crianças brincam? Ela, no final da tarde. Eu trabalho com os professores, eles vão adquirir o repertório e vão
realizar aquelas brincadeiras musicais que envolvem corpo e tal, no começo dá um desespero. Eles falam isso para mim. Não funciona. Mas é porque tem que passar 6 meses fazendo. Tem que errar um monte, tem que tentar, tem que ir pro chão, tem que sair correndo com as crianças. Vai dar certo daqui 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. A gente dizia durante muito tempo que adulto tem que brincar com criança. Brincar com criança é: prof, me ajuda, balança pra mim? Né, tô na balança. Você ajuda a balançar, você não tem ninguém. Me ajuda a subir o escorregador? Tenho medo de subir na árvore, eu não consigo. Me ajuda? É um jeito de brincar junto, mas tem um pedido das crianças para você ajudar. Vamos voltar? Tem alguma criança te chamando para brincar? O que você responde para ela quando ela te convida? Que você está ocupado, que agora não dá, que é bobeira, deixa para depois? Você se forma, né, falando enquanto família, mas também enquanto educador, a partir disso, né, aceitando esses convites. Um adulto brincante, ele tem mais condições de dar garantia para que esse direito ao brincar se efetive, porque ele está próximo do que está acontecendo com as crianças. Não é porque tem um pátio, tem 10 minutos para correr, que a gente vai ter toda a condição que esse direito se efetive. Brincar, resgatar isso no adulto tem a ver com a própria questão da felicidade, né? Da forma como a gente busca ser e estar no mundo, né? Então, um adulto feliz é um adulto que faz as coisas de uma forma mais prazerosa, ele se sente mais pleno. E a criança se envolve com a brincadeira ao máximo, enquanto que o adulto, o ser humano adulto já media a brincadeira entre o lazer e o trabalho, o ócio e já não consegue se deixar envolver 100% com a atividade do brincar, e a criança consegue. A brincadeira é a coisa mais séria que a criança faz.